acústica. Fala, galerinha! Bem-vindo mais uma vez. Agora o podcast vai ser em português, tô fazendo muito em inglês. E hoje a gente... Bem-vindo ao canal Walker Talk, né? E hoje a gente tem um convidado especial. É o Myron. Acabou de ganhar uma lutinha no UFC aí, meteu porrada no maluco, muita técnica, muito boa. Mais de eficiência, muito pouco, mas pode ser pra... Mas vou deixar ele falar um pouquinho pra vocês, se apresentar, falar de onde que ele é. E vamos conhecer um pouquinho da história dele. De onde você é, cara? Quantos anos você tem? Como é que é seu nome? Pô, meu nome é Myron Santos, sou lá do Brasil, sou do Rio, carioca, igual o Johnny. Tenho 24 anos e tô morando aqui em Vegas desde 2021. Vim pra cá pra visitar primeiro, né? E quando eu cheguei aqui, vi que ia ter oportunidade boa de talvez entrar no UFC. E cheguei aqui, né, pô, começo como todo cara do Brasil, né, aquele negócio ali, humilde, pá, não tem dinheiro e... Complicado, enfim, né, pessoal? cheguei aqui. Quando que foi que você teve contato com a arte marcial? Você tem 24 anos, você falou? É. Qual foi a primeira vez que você treinou assim, começou a treinar, falou, eu quero ser lutador? A primeira vez que eu treinei, eu não lembro exatamente, eu tinha 8 para 9 anos, eu treinei judô. Gostei, mas minha mãe não podia pagar, então eu treinei tipo uns 2 meses só. E aí depois, quando eu tinha 13 para 14 anos, foi quando eu comecei a treinar Muay Thai. Gostava muito do Anderson Silva e as pessoas falavam que ele é Muay Thai e tal. E aí comecei a treinar Muay Thai por causa disso. Judô, depois Muay Thai. Mas judô eu não aprendi nada, só ia mesmo, não lembro de nada. E aí comecei a treinar Muay Thai 13 para 14 anos. Depois disso, pô, eu queria fazer MMA, né? Porque eu queria fazer o que eu via na televisão, que era o UFC. Pior que eu comecei a treinar por causa do Anderson também, mano. Aí, ó, inspiração pra geral. E aí, comecei a treinar MMA, comecei a fazer jiu-jitsu, isso tudo tinha 14, assim, entre 13 e 15 anos. Se eu não me engano, com 14 eu só fiz Muay Thai, quando eu fiz 15... Comecei a treinar jiu-jitsu também e aí comecei a competir, Muay Thai, boxe, jiu-jitsu, tudo que tinha amador eu competia. E aí, 18 anos, fiz minha estreia e, graças a Deus, tudo vem dando certo. Onde foi sua primeira estreia, sua primeira luta? Pô, minha primeira luta foi num evento lá em Macaé, no X-Force. No Macaé, cara? Eu morava em Rio das Ostras, pô. Aí eu fui lá. Acho que eu fui lá nesse X-Force uma vez. Esse evento aí, pô, várias pessoas lá. Quando que foi sua primeira luta? Foi dia 19... Foi em março de 2019. 2019, pode crer. Eu entrei na UFC em 2019. 2018 eu fiz o Contender Series. Minha primeira luta foi em 2013. É isso, bebê. E, tipo assim, quando a gente começa na carreira de MMA, né, a gente vai fazendo as lutinhas e tal, pegando experiência. Tipo, você é o primeiro lutador da sua família? Único. Eu também, então, é difícil, mano, porque a gente não tem um mentor, a gente não tem experiência, a gente não sabe pra onde que vai, o que fazer, em quem confiar, irmão. E aí tem um monte de cobra no meio do caminho, né, parceiro? Pra sugar a gente e tirar vantagem também, né? Que a gente, vê que a gente tem um talento e aí fala, vem cá, promete um monte de coisa e nunca dá certo. Você teve alguma coisa assim no começo da carreira? Todo mundo tem, né? Brasileiro, mano. Até hoje tem, mano. Eu vejo hoje, né, tipo assim, eu que depois que aprendi a falar inglês, vim aqui para os Estados Unidos e tal, eu acabei entendendo que a gente não precisa de manager, mano. Tem muito manager aí, meu irmão, que os caras não fazem nada, mano, tá ligado? Eles só tiram vantagem de você. Eu sei falar inglês, eu consigo ir lá pro matchmaker do UFC, eles me oferecem o contrato, a luta eu falo, tudo desenrolo, tá ligado? Hoje eu não tenho manager hoje mais, tá ligado? Então... E eu descobri como é que os managers, cara, eles não fazem nada, mano. Eles ficam de... É porque eles falam inglês e tal, tem um contato, eles ficam de... Tipo assim, tu fala pra o matchmaker, o cara do UFC lá fala com o manager fala contigo, tu fala com o manager fala com você. A gente não precisa dessa ponte. A gente pode ir direito, assim, tá ligado? E aí tu fica pagando porcentagem da tua vida por cara que, porra, quase não faz nada, tira muito de vantagem de você. Se o cara te arruma patrocínio, faz umas paradas pra tu de boa, tá ligado? Tipo, desenvolve, investe em você, mas é muito difícil arranjar um manager bom hoje, cara. Mesmo pra mim, tá ligado? Que já tô lá em alto nível durante muito tempo, lutando no top 10 há mó tempão. Só tem vagabundo, mano. Como é que aconteceu pra você entrar no UFC? Quem te botou em contato? Cara, eu entrar no UFC foi... Se não quiser falar nome, não fala nome. Fala a cara onde o cara foi. E tal. Pô, quando eu comecei a lutar profissionalmente, eu participava de uma equipe aí, né? Que a maioria das pessoas sabe qual equipe que era a equipe da Jéssica Andrade, inclusive, então mais fácil aí pra todo mundo saber. E meu manager
assim, eu tinha um manager, mas também o meu manager era o meu coach, né? E, cara, o cara me prometeu o mundo, nunca fez o que ele falou que ia fazer, quer me colocar no UFC. 2023 eu assinei com o UFC, esse meu manager fez alguma cagada com o UFC e aí eles cancelaram o meu contrato. Que isso? Depois, no mesmo ano, alguns meses depois, eu tava na casa da minha mãe, lá no Rio, e aí esse cara, pô, tu tem que ir pra Niterói treinar lá, que não sei o que, porque tu acabou de assinar com o UFC. Cara, minha mãe chora, eu choro, pô, meu sonho realizado e tal. Isso pra lutar na mesma semana, no UFC São Paulo, que teve 2023. Caiu alguma luta e botaram você pra substituir alguém? Aí eu, mas que luta que caiu? Ah, não sei, caiu uma luta lá, do 66 lá. Aí eu, tipo assim, pô, enfim, fui pra lá, segui o que o cara tava falando, confiava no cara pra caramba. Chegou lá, passou alguns dias, a luta foi cancelada, mas fica aí em Niterói mesmo, porque pra Mas você tu tinha treinar... assinado contrato pra essa luta? Não, essa aí eu nem assinei. Tipo, pra outra eu assinei e aí eles me liberaram. Pra essa eu nem assinei. O que esse cara queria no final? Ele queria que eu fosse lá pra Niterói só pra ficar treinando, pra quando eu viesse pra Vegas, que eu tava com data já pra voltar pra Vegas, pra eu vir, tipo, no shape e tal, não sei o quê. Enfim, só brincou com os meus sonhos, né? E aí chegou o TUF. Quando foi em janeiro do ano passado, eu fiz umas entrevistas pro TUF e tal. Dá uma paradinha rapidinho. Pra quem não sabe, eu treinei com esse mesmo cara aí, que era treinador dele, manager dele, em 2017, 16, 15, não lembro. Tem até uma história boa pra falar disso. Aí, passei pela mesma estação que ele. Só que, depois que eu amadureci, entrei no UFC, fui seguir meu plano na vida aí, corri atrás de mais treino, saí do Brasil e tal. Aí eu encontrei o treinador dele no UFC, falei, pô, pedi desculpa pra ele, não sei nem que eu não fiz nada, mas pedi desculpa, porque o cara ficou mal comigo porque eu saí da equipe dele, mas tinha que sair, mano, não tinha treino pra mim lá, tá ligado? Aí pedi desculpa pro cara, o cara falou, não, beleza, pô, você até me ensinou um negócio aqui, cara, pô, com humildade e tal, não sei o quê. Aí me aceitou desculpa e beleza, falei, quero que você torce pra mim também, quero torcer pros seus atletas e tal. Aí a gente foi, fechou. Mas aí eu fiquei sabendo depois, ele falou mal de mim pra você, alguma coisa? Cara, então, assim que eu entrei na equipe, tipo, 2015, por aí, tal, mas treinava lá na Baixada, lá em Caxias. Depois eu fui pra sede. Quando eu cheguei na sede lá em Niterói, do nada apareceu lá no grupo assim, ó, quem seguir esse cara aqui, é o Johnny Walker. É um assunto até delicado, né, porque, pô, é uma coisa séria. Quem seguir esse cara aqui tá no erro, porque esse cara aqui fez muita coisa errada, não sei o quê. Controlando o que os outros fazem, a vida dos outros, né? Quem seguiu o Johnny Walker. Pode nem seguir, mano, não fiz nada. Eu era uma pessoa que, pô, tava seguindo ali também, porque o cara tava em alta no UFC, pá, ganhando tudo, enfim. Aí eu queria saber o que esse cara fez, né? Mas eu não sabia. Deixa eu ligar o aqui que tá quente. Tá ficando quente. Beleza. Pode falar, pô. Eu queria saber o que esse cara fez. E aí ele falou assim lá no grupo: pô, você seguiria um cara que sua mãe? Tipo, que isso, mano? Uma coisa que séria. Isso, mano? Eu não fiz nada, não. Calma. Deixa eu... Assunto sério e tal. Aí você seguiria um cara que sua mãe? Isso ele falou no grupo lá, né? Pra quem tava seguindo. Aí todo mundo, não, pô, que isso? Aí eu fiquei pensando, cara, véio, esse cara fez uma coisa muito séria, né, e tal. E aí, tipo, ele comparou o que ele fez com... Então, eu nunca quis saber, assim, o que aconteceu. E aí depois, aí me falei, o que tu fez de tão grave com esse cara? Porra, mano, eu tô tentando saber até agora também. Eu só saí da equipe dele porque tava treinando com menina, pô. Só tinha menina, né? Era equipe de menina. E não tem como treinar com menina e lutar com homem, tá ligado? E o cara também cobrava um preço muito caro, era 35% da bolsa, tá ligado? E não tinha treino, prometeu também um monte de coisa e não tava cumprindo, tá ligado? Eu tive que sair fora, mano. Saí do Brasil, fui pra Escócia lá, passei, meu irmão, fome, sede, frio, sem falar inglês, mas fui atrás do meu sonho. Depois de muito perrengue, fiz 3 lutas em 1 mês e meio.
Uma delas era peso pesado numa semana, meio pesado na outra. Aí consegui o contrato depois que eu bati nos caras tudo, ranquei tudo lá, consegui uma oportunidade pra botar no contender e assinei com o UFC, pô. Tava atrás do meu sonho, não fiz nada, mano. Ele falou que eu fiz alguma coisa, eu tô tentando entender até agora. O que ele não falou o que é que tu fez. Ele falou que o que tu fez foi tão grave quanto uma mãe. Que isso, mano? Tipo assim, eu não fiz nada, mano. Eu só saí da equipe, pô. E hoje eu tenho certeza que ele fala isso de mim também. Mas voltando um pouquinho no tempo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, 2021, eu vim com a promessa de que eu ia treinar com os melhores caras do wrestling, do boxe, que aqui é o lugar que ia estar perto do UFC. E tipo, eu vim para os Estados Unidos, pô, não tinha dinheiro, não conhecia os Estados Unidos, não tinha carro, não tinha casa, então eu precisava de ajuda do meu coach, do meu manager ali. Quando eu cheguei aqui, o cara falou, tu tem que trabalhar para se sustentar e tal. Que isso, te botou pra trabalhar no Uber? Isso, aí ó, Não, mano. tem um carro aqui, aluga esse carro aí e O carro vai dele trabalhar. e tu aluga dele. É, isso aí, aluga E tu ainda paga a porcentagem, né? Aham, aluga o meu carro aqui e vai trabalhar. Pô, ia trabalhar, mano, vários dias fui trabalhar pra rodar 12 horas no Uber E treinar. e treinar. Com menina. Com menina, exatamente. Pra rodar 12 horas no Uber, eu ia com um saco de pão, tipo, um saco desses pão Plus Vita. Levava o saco de pão e ia. Aí, vou comer mais tarde com o dinheiro que eu fizer agora. Mas, enfim. Aí marcou luta pra mim no LFA, no main event. Aí, pô, minha chance de entrar no Mas UFC... você não já tava assinado com o UFC? Não, calma. Eu assinei com o UFC, assim, né, em 2023. Antes disso, eu não tinha assinado ainda. Mas eu tinha 12-0. Esse cara, pô, falar a verdade, fez um trabalho bom até certo ponto. Mas aí depois ele tentava me controlar muito, enfim. Não deu mais certo. Eu acho que ele até trabalharia legal, ia ser um bom manager e coach, se ele fosse mais maduro, tá ligado? E não se envolvesse tanto na vida pessoal do cara e não queria ficar tão por cima controlando e falar o que tem que fazer e cobrar aquilo tanto. Porque trabalhar o cara trabalha, mas tem uma lábia também, fi. Não, calma, vamos lá. Aí, pum, chegou a luta no LFA e tal. E aí eu lembro que eu queria treinar na Extreme. Só que, tipo, eu devia muito dinheiro pra ele. Tipo, eu devia dinheiro pra ele do carro que eu alugava, que eu vim pros Estados Unidos, dinheiro do quarto que ele pagou o primeiro mês pra mim, porque, enfim, eu vim pra cá sem dinheiro, já não tinha real, quem dirá dólar. Então, eu devia 1 milhão de dinheiros pra ele, né? Aí eu fui fazer essa luta na LFA, mas eu queria treinar na Extreme, porque na época só tinha menina na equipe, tinha Jessica Andrade e outras meninas aqui. Só tinha menina. E aí pra fazer uma luta principal, meu camp foi correr 2 horas no dia. Eu corria de manhã 1 hora e de noite 1 hora. E de tarde eu batia saco, porque eu não podia treinar na Extreme. Porque se eu pagasse pra treinar lá, porque lá tu paga por mês pra treinar com os profissionais, mas tu paga por mês. Se eu treinasse lá, eu ia estar usando o dinheiro. Olha o que ele falava. Pô, se tu pagar a academia lá, tu vai estar usando o dinheiro que você era pra estar me pagando. Você vai estar tirando a comida da mesa dos meus filhos. Que isso. Falava isso. E aí tu tem que se sacrificar, não tem que treinar então. Isso aí não. Pô, tipo, ele me botou nessa luta aí, não sei, acho que era pra eu perder, porque não tinha como eu ganhar. Fui lutar com um cara lá, pô, do wrestling e tal, e meu treino era bater saco. Então, perdi a primeira luta e já fiquei bolado. Falei, cara, pô, vou sair, não sei o quê. E às vezes eu dava um sinal que eu ia sair, aí ele começou a ser mais flexível. Não, pode treinar lá na Extreme, agora? Não sei o quê. Aí foi passando o tempo e tal. Aí eu fiz uma entre 2021 até 2024, eu lutei uma vez antes do TUF, né? Que a minha primeira luta no TUF foi em março e depois eu lutei em agosto. Aí chegou o TUF. Em janeiro de 2024 começaram as entrevistas. E aí meu cartel tava 13-1, cartel bom, né? E aí fiz as entrevistas e tal, e os caras gostaram muito de mim. Só que eles ainda não tinham me selecionado para participar do programa. Aí nesse meio tempo... TUF. O TUF começa tipo em março, abril,
Só que a seletiva é bem antes, tipo, janeiro, fevereiro, tu vai fazendo entrevista, vai mandando dados, os caras vai vendo se tu tem passagem pela polícia, essas coisas assim. Aí nesse meio tempo, tava muito difícil pra treinar, trabalhando, minha mulher tinha acabado de chegar aqui comigo e tipo assim, agora não era tipo só mais eu pra comer, né? Eram duas bocas pra comer, então tava mais difícil. E aí eu decidi sair, porque não dava mais pra, pô, ficar treinando com mulher. Eu tava até treinando na Extreme, mas tipo assim, eu não podia ter nenhum coach na Extreme, então ele não ia lá ver meu treino e os caras que estavam vendo meu treino não podiam ir no meu corner. Então, tipo, nossa, não dava mais. Controle absoluto. Não dava mais. É teu pai, ele? Não. Mas ele... Inclusive, tipo assim, às vezes ele falava, ó, treina bastante isso e aquilo. E, pô, pagava 30%, não era nem 30%, né? Era 30% pra ele e 10% pra agência dele. Então, pagar 40% pra ele. Mano. Ele me mandava um treino pelo celular. Ó, no treino chuta bastante a perna lá dos caras. Aí, pô, beleza. E aí eu decidi sair e de alguma forma, tipo, esse cara fez eu sair do programa também. Ele conversou com o empresário na época lá que... Também não quero falar o nome desse empresário, mas ele conversou com esse cara. E aí quando esse empresário veio conversar comigo, ele falou, pô, ele falou que que ele te ama, às vezes parece até que ele te ama mais que ama os próprios filhos dele. Então ele fez a cabeça do cara, o cara me tirar do programa. Aí entre janeiro e fevereiro ali, aí chegou março. Eu assinei com o novo empresário, com a Iridium, que é do Jason House e o Lance. E aí eu, assinei com esses caras e eu não sabia se eu tava no show ou não. Tipo, porque eles estavam selecionando e eu perdi contato com os empresários. Mas você já tava no selecionamento, né? Aí o cara te cortaram, fizeram para... eu pulei uma coisa. Eu tava na seleção, só que aí o que aconteceu? A primeira entrevista foi bem, a segunda entrevista eu tinha saído da equipe já, e quem me passava as informações era o sobrinho do meu coach, que ele queria que fosse meu empresário também, tipo, queria que eu tivesse 3 empresários. Pagar mais 30% pra ele. Fica tranquilo, ia sobrar 10% pra tu. Como eu saí da equipe, eles falaram pra esse moleque, tipo, ó, a entrevista do Mário e tal, e ele não me passou informação. Então eu perdi a entrevista com os caras do TUF, com os caras do UFC. Quando os caras conseguiram falar comigo, eles estavam putos. Pô, aí o cara falou assim pra mim, a entrevista mais importante da tua vida e tu chega atrasado, tu não sabe o dia. E aí eu fiquei em choque assim. Tanto é que os caras acharam até que eu tava bêbado. Porque eles falaram, depois quando a gente conversou, eles falaram, cara, foi irreconhecível a tua primeira entrevista pra segunda. E tu tava, tipo assim, tava falando devagar, não respondia as perguntas, que eu tava... Tava em choque, tava preocupado, né? Eu tava preocupado, enfim. Aí os caras me cortaram do programa. Aí passou assim 1 mês, 2 meses, já tava tudo certo, todo mundo já, os 16 lutadores. E aí eu conheci o Jason, beleza. Aí um desses caras assinou com o UFC, pegou uma luta ali em cima da hora. E aí ficou faltando uma vaga. E aí eu já tava aqui em Vegas, tá? O Jason me ligou, tava trabalhando, passeando com os cachorros lá, de uma mulher lá. Ele, ei, tá pronto pra lutar? Sem treinar. Eu, tô. E qual foi ele? Tem uma vaga lá no TUF e tal. E era tipo, pra ir... Daqui a 3 dias tu tem que ir lá pro negócio. Tinha que bater peso também? Tinha que bater peso. Essa foi a pior parte, né? Pô, eu em off tava ali com 78, 80 pra 66. Em 10 dias foi muito difícil. E aí, enfim, conheci empresário, pô, empresário bom, assim. Tu conhecer empresários ruins, esse cara, eu posso falar que o cara é bom, arruma patrocínio ali, luta pelo atleta, então até agora não tenho nada de ruim pra falar. O cara me colocou lá no TUF, fui assim, o último... Tem uns que trabalham, né, mas são poucos, dá pra contar numa mão. Não, esse cara, eles fazem tudo e mais um pouco, assim, coisas da vida pessoal, documentação, os caras ajudam com tudo. E aí, entrei lá no TUF, fui o último cara, né, a ser selecionado. Dentro da casa lá, eu fui a última escolha da Alexa e o resto é história, ganhei o programa. Ao todo aí no UFC tenho 3-0 e essa é a minha história. Aí, ó.
Polêmica, bebê. É assim que funciona a vida do atleta, cara. Quando começa, né, na profissão, ainda mais o cara que não tem ninguém como guia na família, não tem nenhuma experiência, ninguém foi o primeiro. Ele é o primeiro, igual eu, fui o primeiro da família também a ser lutador. Meu irmão seguiu meu espaço. Meu irmão, pô, meu irmão pegou tudo gabaritado, mano. Porque tudo que eu fiz, passei de erro, ele tava comigo no começo, só que não tinha UFC, tava só treinando, ele tava vendo tudo. Então, ele não passou pelos erros que eu passei. Pode ver até na diferença de cartel, né? Porque eu lutava com qualquer um e às vezes não tava nem preparado também. Às vezes, pô, com um treinador que eu tava lá no começo lá, eu fazia luta, mano. E eu ia treinar sozinho também, ia correr na praia, ia bater saco, levantar peso. Ganhei 3 lutas correndo, batendo saco. Ganhei 3 lutas. Melhor quem pensa aí, filho. Aí eu, pô... segredo, porque quando eu fiz isso eu perdi. Meu irmão, era a fome que você não tava passando e frio. E saudade de casa, eu acho. Não sei, mano. Era complicado, foi complicado pra caralho. Aí meu irmão não cometeu os mesmos erros que eu cometi, porque ele tinha eu como guia, né? Porque o que falta pra carreira de um lutador quando começa é um mentor, que eu gosto de falar. O cara que sabe das sacanagens, o cara que sabe do que faz pra chegar lá. Porque eu sou tipo o mentor do meu irmão, pô. Ele me liga, me pergunta, ele foi assinar com outro cara aqui, foi com o manager do Khabib lá, Ali, Ele me perguntou e tal, fui lá junto com ele, tá ligado? Desenrolamos e tal. Falei, então, é por isso que promete, que faz, que não sei o quê. É um cara com nome, então foi tranquilo, tá ligado? Então, antes disso, ele tava já no UFC, mas nunca não tinha manager nem nada. Eu que desenrolei com o Mickey, ofereci ele, botei em contato com o treinador dele, desenrolava a luta pra ele. Eu que desenrolava tudo pra ele, tá ligado? E eu nunca peguei dinheiro do meu irmão, nunca me deu. Muito pelo contrário. Quando tá ruim lá, filho, eu mando dólar pra ele lá, filho. Ele tá me. Se tu tá trabalhando, tu tem que pegar ali, ó, 40% do cara, velho. É meu irmão. Eu não posso, mano. Quando ele começar a fazer dinheiro, tá ligado? É que eu não tô precisando, mas ele vai me pagar. Quando ele começar a fazer dinheiro, pagar as contas dele, eu não tô com pressa, tá ligado? Um dia ele vai me pagar tudo lá que ele tem, quando tiver dinheiro sobrando, pô. Deixa ele construir a vida dele, comprar o carrinho, alimentar a família dele, pagar as continhas, tá ligado? Aí ele é um cara que ele pode confiar, eu sou o irmão dele. Por isso que a carreira dele tá melhor. Pô, ele tá com 27 anos. Eu assinei no UFC com 26. Mas eu já tinha algumas derrotas e tal, né? Ele tem uma derrota só, mano. Tá 10-1, acho, né? Pô, isso é bom, mano. Ou 11-1. Negócio assim. Então, no peso pesado. O que falta muito na vida de um lutador quando entra é um mentor de verdade. 13-1. 13-1, Walter? Então, eu entrei no UFC, eu tava 13-3, eu acho, se eu não me engano. A foto do Walter. Que isso, mano? O Ryan Bader, outro cara, nada a ver. Que isso. Então o que falta é um mentor, um cara que você pode confiar de verdade, porque, cara, eu ainda vejo muito atleta novo que não entende, nunca saiu do Brasil, não fala uma língua estrangeira, não sabe como funciona o negócio, né? E fica, tipo assim, sendo controlado, vivendo de promessas e não sabe realmente qual o potencial dele, como que desenrola, quanto que cobra, quanto que paga. Porque tem muito cara, a maioria dos empresários, é a maioria, não posso falar que é a minoria, é a maioria. Eles querem ganhar dinheiro mesmo, mano. Não quer saber da sua carreira, da sua família, tá ligado? Eles querem se aproveitar e fazer você, ó. Quando eu comecei a treinar, mano, eu era uma... Tipo assim, a galera olhava pra mim como um potinho de ouro, filho. E não tem sangue, não tem sentimento, não tem nada. É ouro, vai me dar dinheiro. O nego queria ficar rico em cima de mim. Mas não é assim que funciona, mano. O cara não vai ficar rico por causa que ele tem um lutador que tá empresariando lutador. Quem vai ficar rico é o lutador, se tudo der certo. Ele vai pegar uma parcela, mas os empresários querem ficar rico em cima do lutador, mano. Mas primeiro o lutador tem que ficar rico. Que 99%, 95%, 99%, 98% das chances de ficar rico é o lutador, não é o manager. O manager não vai ficar rico, mano. Para de crescer o olho, mano. Dá oportunidade pro cara. Eu fico feliz hoje de ver alguém se dando bem na vida, se evoluindo. Eu fico feliz com o sucesso dos outros. E uma pessoa que quer ficar maior do que você, sendo o cara que tá só te oferecendo as paradas. O manager nunca pode ser maior que o lutador, mano. E os caras querem ser maior, quer cobrar mais e quer ser o cara da... Não é assim que funciona. Quem tampa na porrada é nós, quem toma soco na cara é nós, tá ligado? E é assim que funciona, parceiro. Hoje em dia tem que abrir muito o olho, cara, galera. Que tá começando agora com os empresários. Só tem muito empresário. Tem uns caras bons,
Mas dá pra contar na mão, mano. Dá pra contar na mão. É muito difícil achar um empresário bom hoje em dia. Então, tem alguma luta marcada já? Pô, não tem nenhuma luta. Quero descansar um pouco porque tô pretendendo ir no Brasil, faz tempo que eu não vou lá. E eu quero que minha família conheça meu filho também. Minha meta pra esse ano eram 4 lutas, mas... Fez uma? Não, Duas. fiz 2 até agora. Aí eu quero fechar o ano com 3, porque tô todo quebrado da minha primeira luta que eu fiz esse ano. Fui pra luta agora cheio de lesão e com certeza, né? Óbvio que algumas pioraram. Então quero tirar um tempo pra descansar. descansar. 24 anos. Tá 24. muito novo, pô. Tem que descansar sem correria, tá ligado? E eu tô com 33. Eu não lutei nenhuma vez esse ano, mas me marcaram 2 lutas. Eu ainda não lutei. Acabei de receber o contato aqui da minha próxima luta, ó. Exclusividade pra vocês. Vou lutar na China, main event, dia 23 de agosto. Mas no começo eu ia lutar em janeiro com o Bogdan, até um amigo meu, cara. Foi até estranha essa história aí que ofereceram pra mim, eu falei que não, aí ofereceu eu pra ele falou que não. Mas aí mentiram pra ele, falaram que eu assinei, ele ficou bolado, ele assinou também, aí depois eu assinei, então a gente acabou que ia lutar. Só que, pô, ninguém sabe pra gente chegar aqui, mano, no level que a gente tá, a gente já fez muita luta, é muito treino, é muita micro lesão. E tu treina o ano todo, a gente treina o ano todo, tá ligado? A gente nunca para. Primeira vez que eu parei, mano, primeira vez que eu tirei férias na minha vida, eu tirei 2 semanas, fui no México, fiquei 2 semanas lá recuperando, fazendo os tratamentos. E essa semana tá off ainda. Vai ser 3 semanas na minha vida toda. 3 semanas que eu parei de treinar. Primeira vez na vida, mano, com 33 anos que eu tirei férias. 3 semanas sem treinar. Na verdade, lá no México eu ainda fiz pilates, fui na academia, levantei um peso, dei uma nadada, não consigo parar 100%, mas era pra me ter parado. Mas de qualquer maneira, irmão, o corpo, a gente paga com o corpo da gente, mano. E se não der tempo pro corpo recuperar, a gente tem um time, um tempo biológico. Demora não sei quantos meses para sarar uma lesão num ligamento, não sei mais quantos meses para sarar no músculo, umas semanas para sarar o osso, calcificar, não sei quantos semanas, tá ligado? Então tem um tempo biológico. Se você não respeitar, mano, vai criando microlesão em cima da outra lesão e mais microlesão. Quando você vê, você precisa fazer cirurgia. E, inevitavelmente, todos os campeões, mano, que eu conheço, 99%, eles já fizeram 1 ou 2 cirurgias. Não tem como ser campeão treinar em alto rendimento pra caralho sem machucar, mano. É um preço que a gente paga com o nosso corpo. Os campeões tudo tem, mano. Quando tem cirurgia, o Khabib, o Cormier, Stipe Miocic, todos esses caras que Jorge St-Pierre, os caras que treinaram, que foram lenda, o John Jones agora... Acabou de ter uma lesão algum tempo atrás, lembra? Que ele foi entrar em queda, mano. O peito dele saiu fora, mano. Deslocou, arrebentou um tendão. O músculo Irmão, a gente paga com o corpo. E se não parar pra treinar, de treinar e recuperar, fazer recuperação mesmo, alimentar certinho, não pode parar e beber e fazer festa. Não, parou, mano. Se tu quiser continuar com a carreira, você não tem que fazer festa e tirar férias, não, mano. As suas férias é pra recuperar o corpo. E recuperar o corpo não é sentar em casa e falar, não, tem que fazer fisioterapia, tem que pegar sol, tem que tomar suplemento, continuar na dieta com antioxidante certinho, tá ligado? A sua parada tem que ser pra aprimorar o seu corpo. Então é complicado, mano, vida de atleta, tá ligado? Aí, do que eu tava falando. Era pra me ter lutado já 2 vezes esse ano, mano. Não lutei, que eu dei um problema na costela. Do nada, eu nunca tive problema na costela. Minha costela deu uma travada. Parece que a cartilagem deu uma levantada, assim, mano. Aí doía pra caramba, não conseguia fazer nada, mano. Aí me marcaram outra luta, mano. Aí no começo do campo da outra luta, acho que em janeiro. Há uns 3 meses atrás já marcaram a outra luta, né? Que eu ia lutar agora, semana que vem, lá em New York. No começo do campo, mano, eu botei o cara pra baixo, ele reverteu. Eu fui só levantar o cara daqui pra cá, minha costela do outro lado, aí eu, calma. Mais outra lesão, porque a gente não para de treinar, tá ligado? Aí eu falei, não, mano, parece que é plano de Deus, mano. Porque era pra me lutar agora no outro final de semana. Não ia ter como lutar, que eu machuquei o pescoço também um pouquinho. Aí parou, né, tipo assim, parece que Deus tá tomando conta de mim. Não ia ter, eu ia lutar, mano. Porque a gente é guerreiro, a gente luta, mano. Tá ligado? Ninguém sabe, mas... com
com lesão, quebrado, sem ligamento, mano, a gente vai meter porrada, a gente vai pra cima e vai lutar, tá ligado? Eu ia lutar, mas, pô, eu não ia render meu 100%, tá ligado? Podia estar uma entrada de queda, sentir o pescoço, não, e, porra, não consegui botar pra baixo tal, e perde a luta, aí vai falar, o cara só brinca, os caras nem sabem o que passa na vida pessoal do cara, quantas lesões tem, quanto que o cara tá treinando, tá ligado? É muito treinamento que a gente faz, mano. Aí, graças a Deus, mudaram minha luta. Eu não pedi nada pra ninguém, mano. Eu ia lutar, mano. Lesionado. A gente luta lesionado. Deus cuida da gente, porque a gente não só faz... A gente aceita os bagulho todo, a gente faz decisões que a gente não pensa direito. Meu irmão, me ofereceram outra luta melhor do que essa luta agora, main event na China. Aceitei. E aí tem tempo de sarar, porra. É daqui a 14 semanas, 12 semanas. Tem muito tempo pra sarar. Posso ficar mais 2 semanas sem fazer nada, 3 semanas sem fazer nada aí, só recuperando, fazendo fisioterapia. Vou sarar, vou lutar 100% e vou voltar pra cima, tá ligado? E muita gente que vê, eu fico bolado com os fãs. Não são todos, são só alguns, tipo uns 5% da maioria dos fãs. Que eles não entendem a vida pessoal do cara, não entendem luta, nunca tomou um soco na cara, nunca treinou pesado. A gente tem vez que a gente treina, fala pra eles, que dá febre, mano. A gente chega em casa assim, ó, senta no sofá, mano, o corpo todo dolorido, você não sabe nem o que você vai fazer, mas acho que eu tenho que tomar banho, acho que tem que comer alguma coisa, mas tu não quer nem levantar, mano. Que treinamento é duro, mano, é porrada todo dia, o extra, levanta, e segura, e joga pra lá, e tu cai, e aí machuca um pouquinho, e vai de novo pra cima. Fala como é que funciona a vida do atleta. É isso aí que tu falou, tipo... Tem dia que eu moro no segundo andar. Pô, tem dia que eu demoro, tipo, eu demoro às vezes, cara, sei lá, 2 minutos pra subir uma escada pequenininha, que eu subo aqui, ó, subo lento. Chego em casa, tem horário pra comer, mas tô cansado, às vezes nem como, só pra poder ficar no sofá assim, ó, respirando. Né, cara? É complicado. Tipo, ninguém entende. Cara, é muito difícil, porque todo mundo, às vezes, né, é inevitável. Tipo, só quem vive aquilo, né, E também, pô, se tu consome internet, uma hora ou outra tu vai ver os comentários. Igual agora. Cara, teve gente que mandou mensagem no privado, falando assim... Dessa última luta? Falando... Porra, mano, na moral, essa luta tu foi muito técnico, tempo de luta certinho, a luta foi muito foda. Pô, parabéns mesmo. Tua técnica tá boa, teu tempo tá bom, não tem como ninguém ter falado mal daquela luta, mano. Não, mas fala. Falaram ainda, mano? Fala. Que tipo, isso? Primeiro, os caras vai lutar de 66 porque tu tá gordo no 70. Cara, eu peguei a luta com 3 semanas. Tipo assim, e shape não diz nada no MMA, né? Mas peguei a luta com pouco tempo. A gente fala, pô, dá pra ter nocauteado. Mano, com 3 semanas... É uma categoria acima da sua. E com 3 semanas tu não consegue, tipo, botar o gás que você precisa mesmo pra uma luta acelerada. Tipo assim, por mais que eu tô sempre treinando ali na academia, mas não tava fazendo específico pra lutar. E eu tava fazendo muito treino, assim, voltado à técnica. Não tava fazendo treino, assim, puxando gás e tal. E aí, tipo assim... Eu podia ter puxado o gatilho ali várias horas, mas eu não fiz porque, pô, e se eu cansar aqui? O cara que eu lutei, ele subiu em definitivo pra 70, ele tava 1 ano sem lutar, e eu imagino que esse 1 ano, assim, o cara tava se preparando e tal, pra lutar já nessa categoria. Eu não, tipo, eu tava ali treinando, mas meu foco no 66. E aí, tipo, as pessoas falam, às vezes, pô, eu vejo lá quem me marca o negócio, pô, Myron fez uma luta, mandaram um negócio assim, Myron fez uma luta ruim na estreia dele, e agora que ele tinha chance, ele fez outra luta ruim. Tipo, primeiro, se tu acompanha a luta, tu sabe que a luta, eu achei a luta boa, foi técnica, e assim, ninguém sabe o porquê das vezes a gente tá lutando de um jeito, ninguém sabe às vezes por que a gente não tá soltando um soco, às vezes a gente tá indo à luta ali, mano, com um pulso deslocado, ninguém sabe, tipo assim, então... O fã é muito bom quando a gente ganha, a gente recebe mensagem boa, mas ao mesmo tempo, cara, é uma faca de difícil, dois gumes, né? Corta por 2 lados. Mas é isso, né, parceiro? É a vida de lutador. A vida de lutador. Complicado pra caralho, mano. Muito complicado. Você só aprende mesmo com experiência, né, mano? Experiência é tudo na vida. Se você chega lá sem saber muitas coisas, o nego tira vantagem, você passa por perrengue que não tem que passar, tá ligado? Porque ninguém te ensina nada, você é o primeiro lutador da tua família, você foi seu próprio laboratório.
Você foi aprendendo com os erros que foi cometendo, não sabia o que ia acontecer no futuro, não tem experiência, não sabe o que vai rolar, tá ligado? E não tinha ninguém pra te dar um apoio ali de verdade, sem te tirar vantagem. É a vida, mano. Não, a única pessoa, assim, que me apoiou 100% na família, tiveram 2 pessoas, a minha madrinha e minha mãe, assim, que me apoiavam cegamente, tipo, sem entender, porque o resto, tipo assim, pô, já ouvi, né, tipo, ouvi do meu pai. Pai, ele me chamava pra trabalhar com ele, né, botando câmera, fazendo uns negócios lá de segurança. Não, pai, tem que treinar. Aí, pô, mas você precisa trabalhar pra você ganhar dinheiro. Eu tô indo trabalhar, só não chegou o dia de receber ainda. Eu falava assim pra ele. E aí, assim, a pessoa não entende, tipo, quer o teu bem, mas não entende, e por não entender, acaba não te apoiando. Verdade. Tipo assim, eu precisava de dinheiro pra pagar competição de jiu-jitsu, muay thai, tipo... As Gastando pessoas... dinheiro, não fazendo dinheiro nenhum. É isso Eu aí. também fui assim na minha família. O primeiro lutador da minha família, mas não entendia nada. Eu não tava ganhando. Meu irmão, eu fiquei 5 anos sem ganhar dinheiro, mano. Tem noção? Lutando. Tinha vez que eu pegava, juntava os patrocínios, pegava dinheiro com mãe, com não sei o quê, pra pagar o meu adversário. Eu tenho que pagar a bolsa dele, senão não ia lutar comigo. Tá ligado? Eu já paguei pra lutar, mano. Eu já paguei também na minha segunda luta. Eu paguei o cara, porque as pessoas acham que a gente tá, tipo, pagando o cara pra chegar lá e ganhar. Mas não é isso. Imagina tu pagar um cara que ele vai vir pra te bater ainda. Tu pode pagar pra perder, mano, tá ligado? E a gente já passou por isso. Não, o meu caso foi tipo assim, o moleque morava lá em outro estado. Não tem jeito de ir. Qual o jeito que ele vai poder chegar lá? Com transporte e tal. Mas o cara não quer, tipo... Não vai pagar, ele tá sendo convidado pro evento. Tem que fazer, não. E o evento não paga bolsa, o evento às vezes dá ingresso. Aí o cara, pô, não quero ingresso. Então, às vezes, tipo, eu na minha segunda luta, eu paguei R$500 pro cara. De onde veio, não sei. E aí paguei R$500 pro cara. Chegou lá, o cara me deu um chute rodado na cara, eu caí no chão. Puro milagre de Deus, fui lá, reverti, consegui ganhar do cara ali no ground and pound. Mas tipo assim... Imagina aí, tu pagar R$500 pra tomar um chute na cara, parceiro. E ninguém entende, velho. E essas coisas assim que às vezes desanima em relação a tipo fã e tal, que pô... Eu tenho orgulho de ser brasileiro lá do lugar que eu sou, lá da Baixada, mas o pessoal não apoia, tipo, nunca tive patrocínio, tô tendo agora, né, porque cheguei no UFC, mas antes, já cheguei pra várias pessoas, assim, pô, patrocinar e tal, já tive pessoas que me ajudaram durante um tempo, mas patrocínio mesmo, nunca tive, assim, do cara investir e tal, enfim, então, é complicado. A galera que não entende ainda, a gente não tá falando mal dos fãs. A gente tá falando que não tem uma educação esportista no Brasil. Tipo, não tem investimento do governo. As pessoas param na frente e vão pra assistir a gente lutar. Muita gente nunca treinou, não tem uma educação de esporte, não sabe como que funciona, quanto que treina pra chegar lá, como é que é a vida de um atleta. Alguns sabem, mas a maioria dos fãs, que a gente tem fãs de pessoas normais que trabalham, tipo motorista de ônibus, motorista de táxi, trabalha em empresa. Os caras nunca fizeram esporte na vida, mas eles gostam da nossa personalidade, gostam da gente, vai assistir, mas eles não sabem o quanto que a gente passa pra estar lá naquele momento, sabe? Eles só estão lá pra assistir porque, pô, chegou cansado do trabalho, quer ver um entretenimento na televisão e vira teu fã, mas não tem o conhecimento do esporte, o que é o esporte, quanto que treina, quanto que dieta e foco, quanto que a gente gasta da nossa energia, do nosso tempo, pra produzir aqueles 15 minutos de porrada, né? Mas a gente treina o ano todo dia, mano, tá ligado? Então, muitos brasileiros, não só brasileiros, mas no mundo todo, pô, aqui nos Estados Unidos, americano, chinês, todas as nacionalidades, é tudo a mesma situação, pô. Eles têm um trabalho normal, vão lá para assistir o entretenimento, mas eles não sabem, porque eles não têm educação do esporte, nunca treinaram, nunca tomaram no seu canal, não sabem o que é uma dieta, não sabem o que é periodização de treino, tem que fazer cardio, tem que fazer aquilo todo. Então, aí tu vai e perde ou faz uma parada errada, esse bobão tá jogando muito bem, porque eles veem a gente na rede social, veem a gente brincando, jogando videogame, fazendo uma paradinha, acho que a gente só faz isso. Um vídeo que a gente faz, os caras determinam que a gente é um jogador de videogame agora, só porque eu tô jogando videogame sábado, mano, aqui eu não faço mais nada da vida. Aí se eu faço um vídeo engraçado que tô dançando com a minha mulher, se eu for lutar dançarino vai treinar. Porra, se eu for lutar a próxima luta e perder, olha lá, só quer ficar fazendo podcast
podcast também. Vamos falar que o cara sabe que quer fazer podcast. Mas não, mano, ó, hoje é... Aí tem que explicar porque os caras não entendem. Hoje é quarta-feira, ele tá de férias, acabou de lutar por 2, 3 semanas atrás, tá recuperando o corpo, tá ligado? Então, ele não faz podcast 24 horas por dia. Isso aqui é uma horinha que a gente separou de um dia pra vir aqui falar, dar nosso tempo pra vocês explicar como é, pra vocês entenderem também que é entretenimento, parceiro, tá ligado? E é isso, né? Tu quer falar mais uma coisa, deixar uma mensagem aí pra galera? Não, pô, é isso aí, foi bom conversar contigo. Eu sempre peço pra você dar um exemplo, uma palavra de exemplo pras pessoas. Tipo assim, o que se você quisesse mudar alguma coisa no mundo, um mundo melhor, qual o seu conselho pra alguém que tá assistindo agora aí? Caraca, essa aí é profunda. Mas essa aí que toda vez tem. Pô, não tava preparado não, mas cara, eu acredito que, sim, mudando até um pouquinho de assunto, mas se eu pudesse dar um conselho pra todo mundo e pro mundo ser melhor, eu diria reclamar menos da vida, que é algo que eu venho, assim, eu tô me tornando um cara, né, de família, cada vez mais tô lendo bastante, tô vendo que quando a gente reclama menos, a gente acaba sendo muito grato pelo que a gente tem, tipo assim, isso me lembra até a época que, pô, tava passando perrengue e tal, e ficar, caraca, velho, minha vida tá uma bosta, não sei o que, é o pior ano da minha vida, mas, pô, pelo menos é aquilo que a gente sempre fala, tinha algo pra comer, tinha, né, tava com o carro lá que devia 1 milhão pro cara, mas tinha um carro pra me locomover, então, tipo assim, ser grato, né, depois que eu comecei a ver as coisas dessa forma, de ser grato e parar de reclamar, minha vida melhorou muito, e acho que Deus tem aliado tudo também, acho que esse ano tem sido o ano mais feliz da minha vida, meu filho, minha mulher, coisa que eu sempre sonhei. Ele nasceu, tá quantos anos? Quantos tá meses? com 4 meses, fez 4 meses no último dia 19. Depois da minha luta, 2 dias depois da minha luta, assim, melhor coisa. 2 dias depois da luta? Não, ele fez 4 meses, E, pô, cara, muito bom. E é isso, reclamar menos, ser mais grato, e aí as coisas vão se encaixando, vocês vão ver. Agora eu tenho só algumas perguntas aqui pra tu responder bem rapidinho, tá ligado? Geralmente eu faço no final do podcast aqui, tipo, rapid fire questions, né? Se você fosse preso... Não, se a polícia... Achei não, que tu ia falar, se você fosse preto. se a polícia ligar pra tua mulher hoje, por que você estaria ligando pra ela? Qual seria o crime que você teria cometido? Ah, mano, bater em alguém na rua, porque... Tá muito nervoso, hein? Mano, às vezes eu vejo uns caras... Não, às vezes eu vejo, tipo, sei lá, agressão na rua. O cara, por que esse cara, pô, batendo em mulher, o negócio eu fico bolado. Acho que bater em alguém na rua aí, ou... Se a tua mulher receber sua ligação da polícia, já sabe que seria brigou isso. na rua. Seria bateu em alguém. Vai, então, prático. se fosse não tem Death Row Meal, é quando você vai pra tomar pena de morte. Qual é a última refeição que você ia fazer? O que você ia comer? Se você fizesse um erro aí, ia morrer eletrocutado. Aí eles te oferecem o Death Row Meal, que é a última refeição antes da morte. O que seria? Macarrão com salsicha da minha mãe. Macarrão com salsicha? Inclusive, tô com saudade pra caraca. É isso aí. Alguma conspiração que você acredita? Nenhuma, zero. Não acredito em conspiração nenhuma. Nada, que o homem, nada. De vez em quando eu acredito foi pra lua. De vez em quando eu acredito que existe alienígena, mas bem de vez em quando. Só quando eu vejo esses documentários. Eu acredito também. Eu vi o Nath passar lá em Tinguá, mano, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Quando eu tinha uns 12 anos de idade. Corri pra caralho. E aí? E aí, sei lá, nunca mais vi não. Só aquela vez só, graças a Deus. Isso aí. Gato ou cachorro? Cachorro. Aí, pô. Então é isso aí, galera. Esse aí foi um pouquinho do Myron Santos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de escutar a história dele. É divertido. Vale a pena. É com emoção ou sem emoção que tu quer viver essa vida, mano? Eu sempre falo pro meu amigo. Sem emoção a vida não tem graça, pô. Com emoção, tem que ser com emoção. E foi bom também estar aqui com esse cara aqui que antes... Botaram na minha cabeça que ele era um cara do mal, que fazia um mal tão grande quanto estuprar alguém, pô. Olha as merda que o outro lá falava, enfim.
Então, se você quiser saber quem é o treinador dele, ou o empresário dele, ou o ex-treinador meu também, vai ficar na curiosidade, hein? Vamos ver se vocês vão saber. Comenta aí embaixo aí se vocês acham quem é. E se inscreve no canal. Obrigado aí por ter assistido, galera. E vejo vocês na próxima. Tamo junto. Valeu, mano. Valeu. É nóis. Nossa. Bora, Dani!